Muito bem, gente, graça e paz. Vamos iniciar a nossa aula número 2 do Discipulado 2. Lembrando que este ano nós nossos estudos bíblicos estão sendo feitos aqui na Igreja Nova Unção, que fica na Rua da Pacificação número 6, aqui no bairro de Emaús, na cidade de Parnamirim. Então nós vamos hoje começar aqui a aula número 2, começando o discipulado número 2. O título desse discipulado número 2 é A Nova Vida em Cristo. Então, na primeira aula, nós vimos que Jesus não trouxe uma nova religião para a terra, Jesus trouxe um reino, ou seja, um governo, uma nação, conforme está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 7, eu vou ler novamente aqui, diz assim: pois já nasceu uma criança, aqui é uma profecia, falando de Jesus, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Então já vemos aqui um reino, um rei é aquele que governa um reino. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. Isso é o que todo mundo deseja, o que todo mundo anela. Muitas pessoas reclamam do governo. Exatamente, dizem que os problemas do mundo são problemas de governo, administração. Todos nós desejamos um bom governo, quem não deseja, E Jesus veio para governar o reino de Deus e a humanidade, o reino dos homens. Jesus é o rei do reino dos céus, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Então nós vimos vários versículos que mostram que Jesus trouxe um reino. Nós vimos que os apóstolos, Filipe, o apóstolo Paulo, falava sobre um reino. Então, quando você se converte a Cristo, você agora faz parte de uma nação, um reino espiritual e possui leis. Esse reino possui leis, esse reino possui línguas. Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, aqueles que creem em mim, aquele que crê no Evangelho falará novas línguas, ou seja, todas as características de um reino, de uma nação, foi o que Jesus trouxe. Um reino, um governo, uma lei, língua, cultura. Nós precisamos nos integrar à cultura, à lei do reino de Deus. Mas aí surge aquela pergunta, afinal de contas, se eu agora sou cidadão do reino de Deus, eu preciso seguir as leis do Brasil? No caso, eu preciso seguir as leis dos Estados Unidos, para quem é americano. Eu preciso seguir as leis de Portugal, para quem é português, enfim. Nós vemos que o reino de Deus ele é um reino espiritual. Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 20 e 21, diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Isso é impressionante, gente? Isso é maravilhoso. Nós somos cidadãos de um reino e nós carregamos este reino para onde quer que nós formos. Então não adianta ser, como a gente diz, falando de uma forma bem popular, não adianta ser crente na igreja, como o povo diz, porque de fato nós precisamos ser cidadãos do reino de Deus, onde quer que a gente vá, pelo fato de que nós levamos o reino dentro de nós, é um reino espiritual. Então, qual lei eu preciso seguir?
afinal de contas. E aqui no livro de Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, de maneira geral, um cristão ele precisa ser alguém que é submisso às leis do seu país. Ele precisa ser submisso às autoridades do seu país, porque isso é algo que é assim no reino de Deus. No reino de Deus, nós precisamos ser submissos ao nosso rei, que é Jesus. Então, aqui no mundo, nós precisamos agir como cidadãos do reino de Deus, mesmo estando no mundo. Imagine você imagine ser um embaixador, alguém que está representando o seu país aqui no Brasil. E aí você, sei lá, vamos fazer uma imagem aqui, você é o embaixador da França. Então você vai trazer um pedaço da França para o Brasil, você vai representar aqui a França no Brasil. Então, né, você vai ainda usar os costumes franceses, você vai trazer a cultura francesa, né? Imagine só que esse embaixador se envolve num escândalo ou alguma coisa assim, imediatamente a imagem da França vai ser prejudicada perante os olhos do brasileiro. Nós vamos ver, puxa, olha só o embaixador da França se envolvendo em corrupção ou se envolvendo em atos ilícitos, né? Então vai prejudicar a imagem da França perante os nossos olhos do Brasil. O que acontece muitas vezes é que nós, os cristãos, nós muitas vezes, né, não andamos segundo as leis do reino de Deus e acabamos escandalizando as pessoas. Nós precisamos entender que nós estamos aqui representando um reino e que nós levamos esse reino dentro de nós e nós precisamos agir, mesmo aqui no Brasil, nós precisamos agir com os valores do reino que nós representamos. Então, nós precisamos agir da forma bíblica. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a orientação de Deus e nós vamos representar o reino de Deus aqui na terra. No reino de Deus não é tolerada rebelião, né? Nós vemos que o primeiro rebelde foi Satanás e Satanás foi expulso dos céus por causa da sua rebelião. No reino de Deus as pessoas são sujeitas a Deus e elas glorificam, elas dão honra a Deus. Então, o papel do cristão é agir dessa mesma forma, também aqui no Brasil. E isso vai contra a cultura brasileira, porque a cultura brasileira é uma cultura de desrespeito às autoridades. Isso é muito comum, assim, até fazer chacota com a autoridade. Isso, irmãos, não é bíblico. Inclusive, a Bíblia diz... Aqui mesmo falando sobre a autoridade, em Romanos 13:7, diz assim: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, não é imposto. Aliás, tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Nós, como cidadãos do reino de Deus, nós devemos respeitar as autoridades governamentais, as autoridades instituídas, mesmo que elas não sejam perfeitas, né? Porque as autoridades aqui da época de Paulo eram sim corruptas. E olha que não era nem democracia, ali era um império, né? Era o Império Romano. Não tinha nem como você tirar o imperador pelo voto ou fazer impeachment. Então, mesmo assim, era necessário que os cristãos fossem submissos, fossem sujeitos às autoridades. Mas existe uma exceção a isso, somente quando há essa exceção. Lá em Atos, no capítulo 5, versículo 29, diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Qual é o caso onde eu não devo me submeter às autoridades? O caso é
quando a autoridade pede que você cometa um pecado. Então Deus está acima de toda autoridade. Nós vemos isso, queridos, na vida do Daniel, né, do profeta Daniel. Daniel era um homem sujeito às autoridades. Daniel, ele honrava o rei, ele servia no Império Babilônico, mas houve casos, né? No caso já lá do Império Medo-Persa, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, porque não se submeteu ao decreto do rei. O caso também dos amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abidênego, quando o rei Nabucodonosor mandou fazer a estátua de ouro e exigiu que eles se prostrassem perante a estátua. Teve um decreto escrito, né? Teve toda uma ordem lá da autoridade. Nesse caso, houve desobediência. Quando a autoridade exige que você cometa pecado, então você vai ter que obedecer a Deus. Deus está acima da autoridade. No caso, nós vemos o exemplo bíblico lá de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidênego. Deus deu livramento a eles, pela submissão deles. Mas em outros casos, nem sempre você vai ter livramento. Eu conheço o testemunho do irmão Natan, lá do Verbo da Vida, que também ele é professor, é mestre na palavra, e ele serviu o exército, e teve uma certa ocasião que um superior, um oficial, recebeu uma visita e ele foi lá atender. Ele era soldado, e a pessoa disse: queria falar com um oficial tal, não me lembro a patente, acho que era tenente, capitão, alguma coisa assim. Não era um oficial muito alto, não. Mas era um oficial, enfim. E aí ele voltou lá para dar o recado para o oficial, e o oficial mandou ele mentir. Disse que diga lá que eu não estou. E aí ele saiu, só que aí ele disse: eu não vou fazer isso, porque eu sou cristão, né? Sou temente a Deus. Aí ele voltou lá e disse ao oficial que não ia mentir. E aí o oficial saiu esbravejando e foi lá atender a pessoa, mas aí ele levou uma cadeia, né? Se eu não me engano, passou 3 dias preso por ter desobedecido ao oficial, mas pelo menos não desobedeceu a Deus. Então há casos em que pessoas já foram executadas. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, ele foi submisso às autoridades e morreu degolado, né? Pedro, apóstolo, vários apóstolos morreram de uma forma violenta pelas autoridades, mas eles não negaram a palavra de Deus. Então, no caso, quando a lei do país é contra a Bíblia, você deve seguir a Bíblia, né? A palavra de Deus, o Novo Testamento. Que foi o caso aqui de Atos. As autoridades do povo proibiram os apóstolos de pregar Jesus. E eles disseram: nós não vamos aceitar, né? Eles foram surrados e soltos, mas não se submeteram. Mas a regra geral é que o cristão ele precisa ser submisso às leis do país onde ele está, exceto no caso de pecado. E o cristão ele precisa dar honra, porque quando você resiste às autoridades, você de fato está resistindo a Deus, mesmo as autoridades seculares, as autoridades governamentais, que é o caso aqui de Romanos capítulo 13. Tá certo, gente? Então, o fato de você ser cidadão do reino de Deus não pode ser usado para a pessoa desobedecer às leis. Nós precisamos representar bem o reino de Deus aqui na terra, sendo submissos às leis, sendo submissos às autoridades, porque nós precisamos entender que a autoridade vem de Deus. Não é que a pessoa que está na autoridade seja perfeita e seja guiada totalmente por Deus, mas a posição de autoridade, a autoridade em si vem de Deus. O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, ele se submeteu a uma autoridade que foi Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos chegou para Jesus e disse: olha, você não sabe que eu tenho autoridade sobre você para te matar e tal? E Jesus ele disse assim:
nenhuma autoridade sobre mim você teria se do céu não te fosse dada. Veja que o Deus Criador se submeteu ali em Jesus Cristo a uma autoridade humana, a uma autoridade mundana, porque Pôncio Pilatos não era um homem, não era nem judeu, ele não era um homem temente a Deus, ele era um homem romano, gentio, pecador. Mesmo assim, Jesus reconheceu, Jesus declarou que a autoridade que Pôncio Pilatos tinha sido dada por Deus. Isso é muito sério, porque é muito comum encontrar cristãos que são rebeldes. Eu já vi vários cristãos, por exemplo, de repente não gostam de um governo tal, governo mais esquerdista, né? Tem cristãos esquerdistas que vão para esse lado aí político da esquerda e são rebeldes com o governo de direita. E já os cristãos que são do lado da direita, muitos eram rebeldes, né? E blasfemavam do governo por ser um governo de esquerda. E isso não é correto, porque a Bíblia deixa claro, né, que nós, como cidadãos do Reino de Deus, nós precisamos nos submeter às autoridades constituídas, seja qual for. E o único caso realmente que a gente não deve se submeter é o caso onde a autoridade determina que a gente cometa pecado. É aquela história, né? O chefe diz, diga que eu não estou. Aí a pessoa vai lá e diz, olha, ele está dizendo que não está. Né? Já aconteceu comigo, inclusive, isso aí, mas assim, foi com meu pai, né? Meu pai, eu era criança, aí meu pai chegou, estava dormindo e chegou uma pessoa para falar com ele, aí disse, cadê seu pai, meu menino? Aí eu fui lá falar com meu pai, ele estava dormindo, e então ele disse, vá dizer que eu não estou. Aí eu fui lá e disse, ele está dizendo que não está. Aliás, ele está dizendo que está dormindo, né? Então, queridos, realmente, nós precisamos ser firmes com relação a isso aí. Eu vou ler aqui, para a gente fechar essa segunda aula, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, no mundo, nós devemos ter essa mentalidade. Jesus disse, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, nós precisamos ter a mentalidade de que neste mundo, nós somos que estrangeiros, nós somos cidadãos de um outro país, do reino de Deus, como se estivéssemos aqui em terra estrangeira. Né? Assim como aconteceu com a minha colega que estava na Tchecoslováquia, ela era uma estrangeira lá e ela precisava se submeter às leis de lá como um estrangeiro, né? Com a mentalidade de que você pertence a um outro país, de que você precisa entender, aprender a lei do seu país, que é o reino de Deus, absorver a cultura do país, andar de acordo com esta nova cidadania do reino de Deus, mesmo estando em um mundo estrangeiro, e é isso que o apóstolo Pedro diz aqui. Então, no mundo estrangeiro, você está aqui no mundo como um estrangeiro, você vê as pessoas, seus semelhantes, praticando todo tipo de pecado. Nós estamos aí aproximando agora o carnaval, né? Então, eu trabalho no meio de diversos tipos de pessoas de outras fé, né? De outra fé, de outra religião, pessoas que para elas é normal estar no meio de um carnaval, bebendo, né? Vendo aquelas músicas malignas, maliciosas. A gente está num mundo onde, apesar da influência cristã, mas ainda você vê um mundo de mentiras, né? Um mundo de prostituição. E aí você precisa ter essa convicção de que você é de outro país. Você está aqui como estrangeiro mesmo. Né? O estrangeiro, o que é que ele faz? Eu já tratei com diversos americanos aqui no Brasil, e o estrangeiro ele observa as coisas, mas ele realmente, geralmente ele se mantém separado da cultura brasileira. Se ele realmente ama o país dele de origem,
ele se mantém separado da cultura brasileira. É raro ter um americano que se entrega realmente à cultura brasileira. Eles participam, mas você vê claramente, quando você começa a conversar e tratar, você entra na casa do americano, você vê logo, geralmente é comum ver uma águia, né, que é o símbolo lá do país, você vê bandeira norte-americana, e você começa a conversar com ele, você vê realmente que ele não... Ele realmente, você percebe que ele é estrangeiro, por causa do comportamento, da cultura, né, enfim, até eu tratei já muito com o americano, muito mesmo, e você vê eles ficam assim, às vezes até assustados com algumas coisas do Brasil, e também o brasileiro, quando vai para lá, fica um pouco assustado com as coisas de lá. Então é assim que nós devemos encarar: eu sou um estrangeiro aqui neste mundo, eu sou um cidadão do reino de Deus, este não é o meu destino final, eu estou aqui como estrangeiro, então eu vou observar essa cultura que não é de acordo com a palavra de Deus, vou estar dentro aqui, mas não vou deixar essa cultura do mundo entrar dentro de mim, vou me alimentar da palavra, porque é a lei, é o alimento espiritual, como a gente viu já, e é a lei do meu reino. Eu preciso colocar a lei, a cultura do reino de Deus dentro do meu coração, para exatamente não permitir que a cultura brasileira, ou seja lá qual é o país que a gente está, a parte maligna da cultura, claro, tem a parte que é boa, né? A parte das roupas, tem a parte, mesmo assim, eu acho que não há problema em você, sei lá, participar. Nossos filhos, por exemplo, às vezes havia festas seculares, a gente analisava se dava para eles participarem, e geralmente a gente deixava eles participarem e ensinava, né, a eles: olha, isso aqui, né, questão de São João, São Pedro, essas festas juninas, a gente ensinava para eles que aquilo ali, que era aquele santo e tal, era da cultura mais católica, né, que a gente, na Bíblia diz assim, assado, e a gente falava para eles e deixava eles participarem, nunca tivemos problema. Eles são 2 jovens, já adultos, né, na verdade, já que servem ao Senhor, enfim, com o conhecimento, se você ministra a palavra, se você ensina a verdade para os seus filhos, eles vão ter essa atitude de estrangeiro, né, de até participar, mas não deixar aquela cultura, não deixar aquela influência, né, do mundo penetrar no coração. Amém, amados? Então nós realmente somos como estrangeiros aqui, porque nós recebemos de Deus uma nova cidadania, salvação em Cristo. Ser agora um cristão não é apenas trocar de religião. Salvação significa: eu fui retirado espiritualmente deste mundo e hoje eu sou um cidadão do reino de Deus. E como um cidadão do reino de Deus, eu preciso seguir as leis do reino de Deus, eu preciso seguir a cultura do reino de Deus. Onde quer que eu vá, no meu trabalho, na minha família, eu vou estar lá representando a Jesus, representando o reino de Deus. Então, amados, Deus abençoe aí a todos, que a graça do nosso Deus, do nosso Rei Jesus Cristo, seja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.